Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte com muita informação do nosso Atlético para vocês que já está no Rio de Janeiro. Já está tudo pronto, tudo preparado para esse confronto de logo mais contra o Flamengo. A gente vem trazendo a provável escalação e toda a preparação do nosso Galo para esse jogão de logo mais. Então, tudo que você precisa saber do Galão da Massa, você vai encontrar aqui no seu Jornal do Galo. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. E você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva e deixe seu like. Bora tocar o vídeo aí, rapaziada. E o Atlético Mineiro vai encarar o Flamengo pressionado. O Atlético fecha a preparação para encarar o Flamengo no Rio de Janeiro pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Este é o primeiro jogo do confronto, mas no último final de semana as duas equipes já se enfrentaram. Ocasião esta em que a equipe rubro-negra se sagrou melhor, ganhando a partida por 1-0. O Galo não vai contar com o lateral esquerdo Guilherme Arana, que segue se recuperando de lesão e vem sendo alvo de sondagens do futebol russo. Por outro lado, a equipe vem com o atacante Biel, que já foi relacionado nos últimos jogos. Dudu também viaja junto à equipe e espera a resolução do caso de 6 jogos de punição, onde o atleta entrou agora com um recurso para tentar reaver a punição. Alexander, volante de 21 anos, recém-contratado pelo Alvinegro, também pode pintar na equipe. Fato é que o Galo vai ao Rio de Janeiro para tentar buscar a vitória no primeiro jogo do confronto histórico, um verdadeiro clássico nacional. Ou joga por amor, ou joga por terror. Com esse grito, os torcedores do Atlético chegaram aqui na cidade do Galo para um misto de protesto e apoio antes do jogo contra o Flamengo. Por mais de uma hora, a maior organizada do time alvinegro se dividia entre cânticos que exaltavam o time e outros com tom ameaçador exigindo a vitória. A manifestação é mais uma página da crise que atinge o Galo desde a última semana, quando o Rony pediu para sair do time e depois voltou atrás. E as informações sobre os jogadores notificarem extrajudicialmente o clube por atraso de salário vieram a público. Carlos, vice-presidente da torcida organizada Galocura, criticou as cobranças por salários e afirmou que a torcida deve ser grata à gestão. Tem certas coisas, jogador, por exemplo, o cara ganha 1,5 milhão e tá preocupado com o salário dele vai cair na conta, claro, o cara trabalhou, ele tem que receber. Mas não é uma coisa assim, um bicho de 7 cabeças, que tudo tem que ser conversado internamente para depois sair para externamente. O atleticano tem que dar graças a Deus que o investidor é atleticano, é mineiro, porque se vem uma empresa de fora, igual o Bahia mesmo, a SAF do Bahia é o City. Com quem que eles vão conversar aqui no Brasil? Eles não vão conversar com torcida brasileira. Já Josias, ex-presidente da organizada, não poupou críticas à SAF do Atlético. Se tá tudo acumulou isso aí, é culpa de quem manda. Então a diretoria é total culpada e isso aí reflete em campo e é a bagunça que nós está vendo aí. Mas só que nós da torcida jamais vai abalar com isso, nosso apoio nunca vai faltar. Os jogadores deixaram o CT por volta das 14h e desceram para falar com a torcida. Scarpa e Rony, os atletas mais criticados, não se aproximaram dos torcedores. Hulk, principal nome desse elenco, agradeceu o apoio da torcida e falou sobre os boatos de racha no elenco. Primeiramente agradecer a confiança de vocês, o apoio, passar também a visão que aqui não tem grupo rachado, pelo contrário, está todo mundo no mesmo barco, todo mundo com a mesma vontade de continuar fazendo história, de ganhar títulos importantes. A gente está embarcando agora para o Rio de Janeiro com muita fé que vamos conseguir construir um resultado positivo, mas o mais importante é na próxima quinta-feira comemorar junto com vocês essa classificação. A gente sabe o quanto que é importante essa Copa do Brasil para a gente também. Estamos de volta depois deste informativo Flamengo e Atlético Mineiro. Pedro Henrique Torre com as informações do Flamengo, o Galo com a Nath Andrade, André Kfouri. Pois não. Jogaço, hein? A última final. Jogaram no fim de semana, foi 1-0. O Galo tem os seus problemas, mas o jogo contra o Flamengo do fim de semana permite a torcida, independentemente desse jogo, já permitiria, é um grande time. Mas o Flamengo está encorpado, está no bom momento e o último jogo mostrou que o Galo pode sim derrubar o Flamengo. É mais um caso interessante por causa da coincidência, né, das tabelas das duas competições, a sequência de enfrentamentos
vão jogar 3 vezes num curto espaço de tempo e é sempre diferente acontecer isso no futebol. A gente está acostumado com ida e volta. Nesse caso tem o jogo do Campeonato Brasileiro que pode ter servido para as duas comissões técnicas entenderem melhor como tratar o jogo da Copa do Brasil, que é diferente por causa do formato, né? É jogo de eliminação, você não pode tratar da mesma forma que você trata uma partida de Campeonato Brasileiro, que vale os mesmos 3 pontos de todas as outras. Mas independentemente disso, no último encontro, o Atlético teve trechos em que foi superior no jogo, a partida foi decidida numa bola parada que, por parte do Flamengo, tem sido extremamente efetiva, os zagueiros do Flamengo marcaram 10 gols até agora nessa temporada, essa arma ela vai continuar sendo usada independentemente do formato, da situação do jogo, o time do Atlético sabe disso, o Flamengo pode decidir partidas de novo por intermédio desse tipo de lance, por mais que seja um time do qual a gente espera um rendimento coletivo muito melhor, aquela coisa da elaboração, de se instalar no campo do adversário, a capacidade técnica que o elenco do Flamengo tem com os seus jogadores mais talentosos. Mas não dá para falar, mesmo o Galo enfrentando problemas, jogadores tendo que se explicar para a torcida organizada, como a gente viu agora aí, e todas as questões internas, com o problema das remunerações e todos os desdobramentos que isso representa, a minha impressão é que as coisas estão meio ficando para trás em relação à cabeça dos jogadores, que eu acho que é o mais importante, né? A gente viu na semana passada o jogo com o Bucaramanga, claramente o time do Atlético intranquilo, os jogadores criticados, entre aspas, perseguidos por uma reação tola da torcida, porque buscaram seus direitos antes do jogo começar, durante o aquecimento. O que disse o Rogério agora há pouco, falando sobre um jogador do Bahia que foi vaiado com 4 minutos. O que será que isso vai acontecer com o jogador em campo, sendo vaiado não aos 4 minutos, mas no aquecimento, né? Então me parece que com um pouco mais de tempo em relação a esses problemas e as conversas internas no Atlético para solucioná-los, os jogadores estão com a cabeça melhor. O Flamengo é favorito porque é melhor, está melhor, mas não dá pra gente fazer qualquer tipo de afirmação, né? Expectativa para esses jogos, Zupac? Eu tô muito curioso para ver qual o impacto que o jogo de domingo vai ter nesse confronto de Copa do Brasil. Em que sentido? No sentido de que, mesmo tendo perdido o jogo do Campeonato Brasileiro, o Cuca encontrou uma maneira de fazer o seu time se comportar defensivamente que gerou incômodo no Flamengo. E o que o Felipe Luiz vai preparar para o jogo de amanhã para tentar sair disso? E o que o Cuca vai tentar preparar de diferente para surpreender novamente o Felipe Luiz? Então, a maneira que aconteceu o jogo de domingo, e foi um jogo muito pegado, em que o Flamengo mereceu vencer pela margem que venceu, pela margem mínima, mas um jogo muito disputado, muito brigado, palmo a palmo. As consequências de um bom jogo desse para 2 jogos eliminatórios, a começar pelo de amanhã, é algo que me desperta atenção. Mas pelo ambiente, né, a gente vê o Flamengo de um jeito, o Galo de outro, relação com a torcida, aquela coisa de apoia, mas até pouco tempo atrás não estava tanto assim. Tá muito claro quem chega mais carregado para esse duelo. É o Atlético Mineiro. O Flamengo talvez tenha mais responsabilidade porque é melhor e está em um momento melhor, mas chega mais leve depois de tantas turbulências que passou, mas dentro de campo chega mais leve para esse jogaço de amanhã. Qual a possível escalação que o Cuca pode fazer para vencer o Flamengo aí no belíssimo, na cidade maravilhosa? Que visual hoje, viu, Rezendão? Fala aí, amigo. Tá bonito aqui, Thiago. O time vai ficar de novo aqui em Copacabana, no Hotel Hilton. E a mesma programação, né? Foi mais ou menos o Ctrl-C, Ctrl-V, né? Repetição do que o Atlético fez no último domingo. Chega na véspera do jogo, final da tarde, os jogadores vão ficar aqui concentrados. O treinamento agora pela manhã, na cidade do Galo, a informação que eu acabei de apurar, hein? Alexander, volante, está esperando o nome no bid, chegou ontem a Belo Horizonte, hoje fez atividades internas na cidade do Galo, ele não foi a campo. Então é muito pouco provável que o Cuca já possa utilizar o Alexander. Tinha muita gente esperando aí. Alexander, quem sabe, titular amanhã, mesmo se aparecer no bid, difícil, né? A utilização do jogador que chegou ontem, hoje nem treinou em campo, apesar do desejo do volante que foi formado aqui no Fluminense. Então, lógico, quer pegar o Flamengo no jogo como esse. Mas tem o Lianco de volta, né, Thiago? E aí uma tranquilidade pro Cuca, porque
é o titular absoluto da defesa. E aí fica apenas o questionamento, né? Vai com o Lianco no lugar do Igor Rabelo apenas? E mantém o esquema que deu certo, né? Pelo menos o desempenho do Atlético foi bom. O Flamengo teve poucas chances claras de gol no último domingo. O gol foi numa bola parada, num cruzamento na área que o Léo Ortiz fez de cabeça na derrota para o Galo domingo. Mas funcionou bem ali, Saravia, Igor Rabelo e Alonso. Pode tirar o Igor, colocar o Lianco. E aí o resto repete o Cuca, colocando ali o Gabriel Menino, o Fausto Vera e também o Alan Franco com um trio de ataque, Coelho, Rony e o Hulk. Pode ser nesta linha, né? Se o Cuca quiser repetir o que ele fez no último jogo aqui no Maracanã. Então o time fechando a preparação agora na Cidade do Galo. Inclusive, Thiago, daqui a pouquinho vamos ter a presença da torcida organizada Galoucura à frente do CT do Atlético. A turma tá indo lá para cobrança, mas ao mesmo tempo apoio também nesse momento do Galo aí de decisão contra o Flamengo, Thiago. Boa, Cláudio Rezende, eu quero análises do Edu Panzi e da Nath Fius. A expectativa, Edu, para o jogo depois do que nós vimos no fim de semana, em que o torcedor, de modo geral, ficou satisfeito com a produção do time. É evidente que o resultado não, mas a produção agradou. Se repetir a dose, dá para ter uma melhor sorte, quem sabe trazer um melhor resultado do Rio de Janeiro, Edu? Não, sem dúvida, né, Thiago? O Atlético teve um bom desempenho agora. O Cuca, ele surpreendeu, né? A formação, o modo de jogar, a função de determinados jogadores. E se repetir, não há mais surpresa. O Felipe Luiz certamente estudou no intervalo mesmo. Ele já fez algumas alterações, tirou a Arrascaeta por conta da marcação individual. Foi muito bem feito em cima do Uruguai, que praticamente foi anulado. Então, pode ser que o Felipe Luiz tenha encontrado ali o antídoto, né? Para aquilo que o Cuca levou para o jogo do final de semana. Mas, se ele quiser repetir, certamente o Lianco volta, aí fica a dúvida, sai o Igor Rabelo? Pode sair o Igor Rabelo para a volta do Lianco, mas pode manter um trio de zagueiros de origem e tirar um jogador de meio. Você tiraria o Gabriel Menino, por exemplo, liberaria o Scarpa, o Alonso fecharia como lateral pela esquerda, fazendo uma saída de 3 como zagueiro, o Saravia fecharia a lateral, seguiria fechando a lateral pela direita, tendo o Igor Rabelo centralizado, né? O zagueiro da sobra, protegido, sem precisar correr para trás, como aconteceu no final de semana. Então são possibilidades que o Cuca pode levar para a partida. Imagino que ele vai fazer algo muito próximo. E imagino que o Cuca tenha pensado o que fazer na segunda etapa. O problema do Atlético foi o segundo tempo, e não foi defendendo, foi atacando. O Atlético teve uma queda de produção atacando, porque defender ele continuou tirando espaço do Flamengo, que seguiu tendo dificuldade e só finalizou na bola parada. No segundo tempo o Atlético não conseguiu atacar mais porque a turma da frente cansou, pregou. Coelho, Hulk, Rony. Então o Cuca precisa arrumar uma alternativa para quando essa turma cansar, para que não se repita o que aconteceu no final de semana, que o Atlético praticamente não incomodou o Flamengo na segunda etapa. Ô, Nath Fiuza, a gente sabe que no mata-mata você muda um pouco da estrutura até psicológica, né? Porque não vai se definir tudo naquele jogo. Falamos ainda há pouco do CRB voltar vivo, né? Ter o jogo da volta ao Atlético em padrões diferentes. Acho que o Atlético enfrenta o Flamengo em condição de igualdade, mas voltar vivo também pesa na hora de montar, de armar e de definir esse time do Galo. Sem dúvidas, Thiago. É porque o primeiro jogo no Rio de Janeiro, ele é obviamente o jogo mais complicado. É muito importante para o Atlético voltar com um placar em que ele consiga definir a sua vaga dentro da Arena MRV. Acho que o maior exemplo disso é justamente o que aconteceu no ano passado, na final da Copa do Brasil, entre essas mesmas duas equipes, né? Então, o Cuca, ele precisa fazer com que o time dele, como explicou o Edu, tenha poderio ofensivo durante os 90 minutos, não só durante só o primeiro tempo, como foi no final de semana, e que esse volume ofensivo, ainda que seja em jogadas de velocidade, de contragolpe, ele seja um volume ofensivo agora com mais eficiência, que parte muito aí da individualidade, né, dos jogadores, de não perderem grandes oportunidades como o Rony perdeu, mas também de ter uma marcação muito encaixada para não se expor e não correr o risco de sucumbir tudo nesse primeiro jogo, porque a força maior do Atlético ainda vai ser ao lado do seu torcedor na próxima semana. É isso, Nath. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito dessa preparação do nosso Galão para esse confronto de logo mais
vem trazendo a provável escalação aí. Lembrando que não é a escalação oficial, né? A escalação provável pelo GE. Eles fizeram essa provável escalação porque a escalação oficial só sai aproximadamente 1 hora antes do jogo. Então não tem muita mudança do que foi no domingo, né? Entrando com Everson, Saravia, Lianco voltando, né? O Alonso, Gabriel Milino, Alan Franco, Fausto Vera, Gustavo Scarpa, Rony, Hulk e Coelho. A gente já sabe que essa formação deu muito certo no domingo. Hoje, felizmente, a gente não vai ter Varane, que mais uma vez se lesionou. A gente já sabia disso. Então, vai um pouco mais desfalcado. A gente viu que toda a mídia fica, que o Flamengo, que não sei o quê. Não, o Galo jogou de igual para igual lá na casa deles e acabou tomando um gol de bola parada ali. Mas a gente tem condição sim de conseguir um bom resultado e resolver a nossa casa. O pessoal fala, mas o ano passado, a política do Milito, outra parada. Agora é o Cuca. O Cuca vem bem organizado, passando por momentos complicados no clube, financeiro, dos jogadores entrando na justiça. A torcida veio cobrar com força e tem a sua razão, porque, cara, o que eles estão fazendo com o Galo? Mas vamos deixar isso para uma outra hora. O foco aqui é saber desse jogo de logo mais, então eu quero saber a sua opinião. Você que assistiu o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre o que foi falado, o que concorda, o que discorda? Deixe aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Valeu, rapaziada, um grande abraço.